Fala galera do Quero Desenhar, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Klebert e no vídeo de hoje eu falarei sobre 5 dicas que vocês vão utilizar na hora de criar os seus próprios personagens. Então já clica no joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, lembre-se que assim vocês vão ajudar o canal a crescer e me incentivar a continuar postando vídeos aqui no canal. Não esqueça também de conferir o primeiro link da descrição se você quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar. Lá eu mesmo te ajudarei a realizar esse sonho. Então vamos lá. Conforme eu for explicando cada uma das dicas que eu tenho para dar para vocês, eu vou desenvolvendo um personagem aqui, aleatoriamente, para vocês verem mais ou menos como funciona, ok? Então lá, primeira dica, personalidade. O que eu quero dizer com personalidade é o seguinte, quando vocês forem desenvolver o personagem de vocês, você já tem que ter em mente que personalidade ele vai ter. Você vai ser um cara alegre, extrovertido, você vai ser sério, inteligente. Você não vai criar um personagem dando características para ele, visualmente falando, que não estejam dentro da personalidade dele. Você não vai colocar um personagem com um rosto sério, sendo que ele é um cara alegre, extrovertido. E você também vai colocar aquele rosto de bobalhão quando o cara é inteligente e sério. Então, quando você vai criar o seu personagem, você já tem que ter em mente que personalidade ele vai ter, como vai ser a personalidade dele. Beleza, segundo ponto, idade e altura. Por que é importante você definir a idade e a altura do teu personagem? Vamos lá, eu vou colocar um personagem, criar uma criança. Vou dizer que ele tem 8 anos de idade. Aí eu coloco um carinha com 8 anos de idade, 2 metros de altura, tá certo? Não tá. Tem que tá tudo... Todas as peças tem que estar se encaixando. A personalidade tem que estar encaixando com o visual. A idade tem que estar encaixando com a altura. Isso também tem que estar dentro da característica visual do seu personagem, certo? Quando você vê o teu personagem, você tem que perceber que ele é uma criança. Você não vai colocar um personagem com rosto de criança e dizer que ele é adulto. Algo vai ficar errado aí, não vai estar certo. Você vai estar falhando na hora de mostrar que o seu visual está de acordo com a personalidade, a idade e a altura do teu personagem. Também é importante definir a altura, porque assim quando você for acrescentar outros personagens à sua história, quando você for utilizar o seu personagem em uma história, vocês vão perceber que, bom, tá aqui meu personagem. Tá do lado da coleguinha dele. Se eu já definir a altura dele, quando eu for definir a altura da outra personagem, eu sei se ela vai ficar mais alta ou não que ele, por exemplo. Então já facilita o meu trabalho na hora de colocar os personagens dentro da história. Já sei quem é mais alto que quem é mais baixo que quem, sei a idade de cada um deles. Isso porque eu defini na hora de criar o personagem. Terceiro ponto, mundo. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando de fato de criar todo o universo, todo o mundo do teu personagem. Mas é, por exemplo, o seguinte. Eu vou criar um mundo do meu personagem e vai ser um mundo medieval, certo? Então as características que eu for colocar no meu personagem tem que estar de acordo com o mundo em que ele vive. Eu não vou colocar, por exemplo, um ciborgue no meio de um mundo medieval, sei lá, vou colocar uma ideia lá de Velho Oeste, beleza? Coloco uma ideia de Velho Oeste e coloco os caras lutando de espada. Não faz sentido. Então quando eu vou criar meu personagem também já tenho que ter em mente qual é o mundo em que ele vive, como é o mundo em que ele vive, certo? Se passa em um apocalipse, se um mundo pós-apocalíptico, se o mundo em que ele vive está vivendo uma crise por falta de água e por isso as pessoas estão lutando umas com as outras. Tem que ter em mente justamente essas ideias. Você não tem de fato que criar o mundo inteiro na hora que você vai desenvolver o personagem, mas é interessante que você já tenha uma ideia de como é o mundo do seu personagem para saber que características ele pode ter ou não. Se eu coloco em um mundo futurista e eu quero dizer que os homens estão lutando contra as máquinas e o personagem principal
é um ciborgue, ele é meio humano, meio máquina, e por isso ele consegue se destacar na hora de lutar contra as máquinas e tudo mais. Beleza? Legal? Das características ao meu personagem e tá dentro do contexto da história dele, certo? Dentro do mundo em que ele vive. Não vai ser algo fora de contexto. Vou dar um exemplo aqui. Essa pessoa que eu tô criando, esse personagem que eu tô criando. Tô em mente que ela tem, né? No caso, uma menina, que ela tem em torno de 17 anos. Que ela mede 1,65 m. Que ela é uma pessoa extrovertida, alegre. Então já defini algumas características. Características essas que eu posso colocar já aqui no personagem. A quarta dica é o visual. O que eu quero dizer com visual? Visual é justamente o seguinte. A imagem que meu personagem passa está dentro do contexto que eu abordei desde o início, certo? Como eu disse para vocês, vive no mundo medieval, então visualmente ela tem que passar isso, que ela vive em um mundo medieval. Visualmente ela tem que passar que ela é uma pessoa extrovertida, que é uma pessoa alegre. Então eu tenho que colocar isso nas características visuais dela. Vou colocar aqui um sorriso, algo do tipo, um rosto alegre, certo? Ela tem 17 anos, beleza. Visualmente eu também tenho que passar que ela tem 17, não 5 anos de idade. Eu tenho que deixar isso bem definido. Então o visual é uma parte muito importante na hora de criar o seu personagem, porque o visual vai passar para as pessoas justamente o que você quer na hora de colocar a personalidade do seu personagem, o que você quer na hora de passar a idade do teu personagem. Tudo isso o visual tem que ser capaz de passar para a pessoa que está vendo seu trabalho, a pessoa que está vendo o personagem que você está criando, ou aquela pessoa que está lendo a história que você criou. Então é importante já ter em mente isso também. Por último, você deve pensar que o seu personagem, você deve imaginar que o seu personagem realmente existe. Por que imaginar que ele realmente existe? Você vai entender melhor como vai ser o funcionamento da personalidade do seu personagem em determinadas situações, e assim você vai conseguir desenvolver melhor o seu personagem dentro da história que você criar, dentro do contexto em que você colocar o seu personagem, imaginando que ele realmente existe, né? Que ele está ali de fato. É o mesmo que você se basear em pessoas que existem na vida real. Tem alguns desenhistas, alguns mangakas, quadrinistas, enfim, que eles se inspiram em pessoas que existem na vida real, em pessoas que fazem parte do cotidiano deles. Um exemplo, a criadora de Harry Potter, o personagem Severus Snape, ela disse que se inspirou no professor que deu aula para ela durante um bom tempo, né? Ele se inspirou naquele professor e criou o personagem dela. E há quem diga que o personagem é idêntico ao professor que ela teve, certo? Então não é algo tão surreal assim. Não precisa de fato ser idêntico, mas vamos supor que você quer criar uma personalidade de um vilão e tem um cara aí na sua rua que você não gosta muito dele. Você pega e se baseia na personalidade dessa pessoa e pronto, coloca ele no teu vilão. De repente você consegue encaixar melhor ele no contexto da sua história do que se você estivesse inventando tudo sobre ele.
Às vezes se inspirar em pessoas que existem na vida real para colocar características, a personalidade, enfim, colocar esses pontos no personagem que você está criando é uma das melhores ferramentas para você conseguir criar um bom personagem, um personagem que as pessoas vão ter empatia, certo? Vão acreditar ali, vão sentir que aquele personagem realmente existe, que aquele personagem se identificar com o personagem, que é algo muito importante na hora de você criar uma história. As pessoas têm que se identificar com o seu personagem, as pessoas têm que torcer pelo seu personagem, ver lá o seu personagem principal, o seu protagonista. Eles têm que torcer pelo seu protagonista, ver lá o seu vilão, elas têm que torcer para o seu vilão se dar mal. Então, se você pega um vilão bonzinho, as pessoas não vão sentir isso, não vão sentir a vontade de ver ele se dando mal. Se você pega um protagonista que não é um cara muito legal, não é um cara com que as pessoas se deem bem, né? Ele não passa as características necessárias para isso. Você não vai ter um bom protagonista, as pessoas não vão torcer pro seu protagonista se dar bem, pro seu protagonista conseguir realizar o sonho dele. Você pode ver que em todas as histórias você encontra características no personagem principal, nos vilões, que fazem com que você queira que ele se dê bem, que ele se dê mal, ou que você se identifique com aquele personagem. É justamente isso que vai fazer com que as pessoas se prendam à sua história, que as pessoas estejam interessadas na sua história. Não é um simples traço bonito, poxa, não é só a história boa. Além de uma boa história, você tem que ter bons personagens, certo? Porque vão ser os personagens que vão passar todas as ideias que tem no contexto da sua história. Vão ser os personagens que vão estar de fato contando a sua história. Nesse caso, porque você não está escrevendo um livro, você está desenhando. Até quando você vai escrever um livro, é necessário ter em mente essas dicas que eu acabei de dar para vocês, porque, caso contrário, ninguém vai querer chegar no final do livro. Você não vai ler um livro onde você não se identificou com o personagem, com os personagens, no caso, e onde você não está nem um pouco interessado na história do personagem. Ninguém vai terminar de ler um livro assim. As pessoas estão interessadas em histórias nas quais eles se identificam, eles querem torcer pelos personagens. Por isso que é tão importante você criar um bom personagem, colocar boas características, definir cada ponto direitinho. Uma outra situação que é bem interessante salientar, que vocês têm que ter em mente também, é o seguinte: definir uma personalidade para o meu personagem. Meu personagem tem medo de altura. Beleza. Em algum momento da minha história, eu tenho que passar que o meu personagem tem medo de altura. Meu personagem é um cara que tem medo do mar. Ele tem medo do que ele pode encontrar no mar. Eu vou passar agora uma situação em que ele se encontra com o mar e em que ele demonstra esse medo. Porque senão não vai adiantar de nada eu colocar uma determinada característica no meu personagem se eu não conseguir passar isso para quem está lendo, para quem está ali assistindo, talvez, enfim, para quem está tendo contato com a história que eu estou criando, a história do meu personagem. Não tem como eu simplesmente dar uma característica pro personagem e não citar ela. Tem que encaixar essa característica no enredo, na história que eu tô contando, no mundo. Não posso colocar que meu personagem, por exemplo, tem medo de máquinas e ele vive em um mundo pré-histórico, um mundo medieval. Não vai fazer sentido. Isso também é algo que vocês têm que ter em mente na hora de estabelecer o contexto em que o seu personagem vai se encontrar, estabelecer a personalidade e o mundo do seu personagem. Então não é simplesmente criar um personagem e deixar por assim mesmo.
sem pensar em como vai ser a história dele, em como a história dele vai se encaixar no contexto que você está colocando. Bom, galera, é isso. Essas foram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Aqui tá a personagem que a gente criou. É o seguinte, deixa no comentário o nome que vocês querem dar pra essa personagem aqui que eu criei. E quem sabe a gente não volta com ela aqui já colocando em um outro contexto, talvez trabalhando uma história e dando seguimento a essa parte de criar personagens, criar um mundo, se aprofundando cada vez mais nisso e utilizando essa personagem. Então, se vocês gostaram do vídeo, faz o seguinte, clica no joinha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo nas redes sociais e não esqueça também de conferir o primeiro link na descrição, porque lá eu tenho uma dica especial para dar para você que quer aprender a desenhar e não sabe por onde começar. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.